Fala galera, beleza? Weilong aqui e hoje nós vamos começar a nossa série de comentar cada episódio de MasterChef. No caso era pra gente ter começado desde o episódio 1, mas nós estamos aqui no episódio 4, né? Que vai ser o nosso primeiro vídeo. Eu trouxe algumas anotações aqui e eu vou testar esse novo formato pra ver se vai dar certo, né? Então eu vou comentando e eu vou mostrando algumas cenas do episódio, como se fosse um semi-react, né? Espero que vocês gostem e vamos começar. E o que dizer desta abertura, né? A abertura em si tá legal, mas só que essa logo do MasterChef não ficou muito legal, né? Eu tô achando ela muito... Não a logo em si, mas esses escritos ali, MasterChef Brasil, tô achando muito feio, mas a gente vai comentar disso mais pra frente. Vamos dar prosseguimento aqui para o programa. Vamos lá. Então, pessoal, a nossa primeira prova foi sobre a culinária afro-brasileira, né? Eu vou colocar até aqui a imagem. E aqui estamos, né? É muito interessante que toda edição, né, o MasterChef ele sempre traz alguma coisa referente aos povos originários, né? Uma forma de homenagear esses povos. Então, e é muito importante um programa da audiência do MasterChef, né, trazer esse tipo de cultura, né, que originou o povo brasileiro. Então, além de ser uma baita homenagem, né, eles ainda dão voz a essas minorias que lutaram e ainda hoje continuam lutando para garantir um mínimo de dignidade e de igualdade em um país tão preconceituoso quanto o Brasil. E a nossa chefe convidada foi essa maravilhosa aqui da Carmen Virginia, né? E é muito interessante trazer todo esse contexto cultural, né? Porque ela deu uma aula sobre essa culinária ancestral, né? Então eu só vou mudar aqui de novo para mim para não ter problemas com direitos autorais do MasterChef. Mas em resumo, a aula que ela deu foi incrível, porque ela quebrou todo aquele conceito que a gente tem de que a culinária afro-brasileira é simplesmente algo herdado de escravos. Ela vai falar que não, que é justamente os reis e rainhas daquelas tribos africanas que foram sequestrados e obrigados a se tornarem escravos. Então, não é mais uma culinária escravista, mas sim uma culinária real, né? Digna de reis e rainhas. E, obviamente, com toda essa aula dela, os participantes ficaram muito emocionados, alguns chegaram a lacrimejar, né? Porque realmente foi muito emocionante toda essa trajetória histórica que ela fez, mas falando sobre os ingredientes. Então, pessoal, algumas anotações que eu fiz aqui, né? É que os ingredientes, eles são muito saborosos, né? Porque eles não utilizam tanto sal. Então eu vou até deixar umas imagens aqui. Espero que não dê problemas com direitos autorais. Por favor, não dá problema não, MasterChef. Ali, ó, bem bonitos os pratos, né? A chefe explicando, ó, cada prato um mais bonito que o outro e são bem coloridos, né? Mas teve um prato em especial que a chefe falou o seguinte, peraí, deixa eu pausar aqui, senão vai dar problema com direito autoral. Aí a chefe citou exemplos, né, como o acarajé, aí a gente tem aqui também, quer ver, ó, tem cocada, tem caruru, tem vários exemplos, né? Mas teve um especial que foi justamente nessa cena aqui, ó, que ela falou que tem um especial que é a punhetinha, né? Aí ela até começou a brincar com um participante lá, falou assim, ah, você gosta da punhetinha, né? Mas aqui eu fiz algumas anotações que diz o seguinte, né? Que essa punhetinha, ela é como se fosse um bolinho feito com ingredientes básicos e baratos, né? Tanto que uma das participantes depois falou lá no confessionário que era melhor chamar de bolinho de estudante, porque são feitos com ingredientes assim que são muito acessíveis, né? Então é algo que o estudante
possa pagar, porque aí você sabe, né? Quem tá fazendo faculdade já tem que arcar muitas vezes com a mensalidade, tem custo de deslocamento, né? E a alimentação. Então surgiu esse bolinho aí que é feito de tapioca, coco ralado, açúcar e canela, justamente para ser acessível aos estudantes. Então é chamado tanto de punhetinha quanto de bolinho do estudante. Então, galera, e aqui, né, a chefe continuou falando, né, sobre as várias aplicações que os ingredientes possuem, tanto que ela destacou que teve um ingrediente que é utilizado até no banho, né? Então, eu tava até assistindo e pensando aqui comigo, né? Por que será que diante de uma aula dessas, né, em todas as edições do MasterChef, será que a produção não dá nenhum caderninho com uma caneta pro pessoal ir anotando, não? Porque é tanta aprendizagem que a gente tem em tão poucos minutos ali, né? E assim, é muito fácil da gente esquecer. Então, se a gente tiver algo para anotar ali, né, um caderninho, eu não sei as implicações que causa, né, ter um bloco de notas nesse programa. Mas, assim, é um momento tão bonito, tão gostoso que a gente tem ali de aprendizagem mesmo, né? E eu acho que seria muito legal, assim, ter cada participante ter o seu próprio caderninho lá, né? E eles limitam a deixar somente durante as gravações do programa, né? Pra não correr o risco deles colocarem várias outras receitas lá. Mas só que aí eles deixam, sei lá, dentro da gavetinha e toda vez que precisar tem aquela anotação com as coisas que eles aprenderam do próprio programa, né? Claro que eles precisam estudar também por fora, mas as coisas do programa seria interessante toda vez que tiver aula, assim, com o chefe convidado, eles estarem anotando lá, porque com certeza é uma aula muito maior do que esses poucos minutos que a gente vê aqui, né? Ah, e uma observação muito importante que a chefe falou, né? Vocês lembram que eu tinha comentado anteriormente que não vai muito sal, né, na culinária afro-brasileira. Mas o que que acontece? É porque o sal, ele era como se fosse um objeto de troca, né, de compra. Então, a pessoa dava a saca de sal e comprava ali o escravo, né? Comprava a pessoa como escravo. Então é por isso que na culinária africana tem bem pouco sal, mas a construção dos sabores se dá pelos outros temperos, né? O sal ali ele só vai dar uma finalizada no prato. Então é muito importante essa observação. Eu até anotei aqui, né, que a chefe falou. Bom, então, terminadas as apresentações, né, explicado que vai ter 1 hora de prova e os famosos 3 minutinhos de mercado, os chefes jurados mandaram os participantes ao mercado, que esse ano está sendo patrocinado pelo iFood. Então, quando o chefe Fogaça falou assim, então, bora pro mercado. Aí apareceu o som da notificação do iFood e na tela apareceu como se fosse uma notificação de celular também, né? Eu achei que ficou bem criativo, bem interessante isso. Mas enquanto eles estavam lá dentro do mercado, eu fiquei em dúvida, assim, para saber como que eles contam esses 3 minutos, né? Já que a Ana Paula Padrão não tá apresentando mais o MasterChef, como que eles fazem essa contagem? É alguém da produção que fica avisando? Mas pelas gravações deu para perceber que os próprios participantes ali, eu acho que a produção avisava para algum deles, aí eles gritavam lá, gente, passou 1 minuto, passaram 2 minutos, e foi assim. Agora vamos partir para a prova. Então a prova começou, né? Eles tiveram 1 hora para entregar o prato que tenha essa culinária fusão, né, de África com Brasil. E quando eu vi essa participante pegando a máquina de sorveteiro, eu já pensei, nossa, vai dar muito ruim, porque sorvete nunca dá certo no MasterChef, né? Só aquele sorvete do Léo Yang que deu muito certo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A Paola que o diga, né? Encontrei aqui, ó, galera. Vamos assistir essa cena. Então, ouvimos as considerações da Paola, né, sobre o sorvete que deu certo do Léo Yang. E nessa participante aqui eu não estava colocando muita fé, né? Mas ela resolveu ousar
justamente porque estava todo mundo fazendo salgado e ela queria fazer o doce. E como não era prova de eliminação, ela resolveu ousar e a gente vai ver que deu muito certo isso. E essa cena aqui eu achei bem interessante, né? Porque os chefes, eles sempre se reúnem, enquanto os participantes estão fazendo a prova, eles se reúnem para comentar, né? O que cada um faria, ou o que é proibido fazer na prova, o que eles gostariam de ver, né? E dentre essas perguntas, eles direcionaram a chefe convidada, né? O que seria proibido de fazer nessa prova? E ela respondeu, seria muito ruim fazer uma releitura, né? E essa chefe assiste muito MasterChef, né? Só por causa desse comentário já dá pra gente saber isso. Por quê? Toda vez no MasterChef, quer dizer, toda vez não, geralmente no MasterChef, quando uma pessoa fala que é desconstruído ou apresenta um prato que é uma releitura, dificilmente é a ideia original dela. Ou seja, aquele prato, geralmente quando é apresentado como desconstruído ou releitura, é porque algo não deu certo, então a pessoa só apresentou do jeito que ficou mesmo. E galera, essa daqui é a Daniela, né? Eu acredito que ela seja a participante odiada dessa edição, né? Porque apesar dela cozinhar muito bem, os participantes, pelo visto, não gostam dela, né? Então, suponho que tenha acontecido alguma intriga ali nos bastidores, né? Muita coisa acontece que acaba não indo ao ar. Então, assim, tipo, às vezes eles ficam em clima de guerra ali nos bastidores, mas só que aí eles têm que dar uma amenizada para poder fazer as gravações. Mas, de todo modo, ainda, toda vez que ela aparece, que ela vai falar alguma coisa, sempre depois corta pra alguém falando mal dela, mandando indiretas, né? E ela também não é muito, assim, tipo, de ser atacada. Ela também ataca bastante, né? Ela também manda bastante indiretas. E tanto que ela tem aquele aspecto muito mandona, né? Tanto que a Glória chamou ela de Urusai, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó, encontrei o trechinho. Deixa eu produzir aqui pra vocês. Então, o que significa um Urusai? Eu sei porque a minha mãe me chamava muito de Urusai quando eu era criança, né? Então, eu sei que é aquela pessoa barulhenta que fica enchendo o saco o tempo todo, né? Que não para de falar. Então, a Glória apelidou a Daniela de Urusai justamente por causa disso. Que ela é muito mandona, que ela é agitada demais, né? Que ela não consegue ficar parada. E esse episódio foi bem interessante, né? Esse episódio passado, acho que foi o episódio 2, que a Glória falou sobre a Daniela, né? Chamou ela de Urusai, porque foi justamente na semana em que tava tendo aqueles negócios nas redes sociais, né? Da Cacau Show ser uma seita, que os funcionários eram explorados, né? E foi justo o episódio que o dono da Cacau Show apareceu lá no MasterChef, né? Já que o Jacan falou nesse episódio agora, no episódio 4, que a gente tá comentando que ele ama uma fofoca, né? E aí, ó, a fofoca aí, ó, soltei no ar sobre a Cacau Show, que tava dando o que falar na semana que foi lançado o episódio 2, hein? Tivemos o nosso famoso para tudo, né, no final da prova, todo mundo com as mãos levantadas. E realmente, às vezes, a Ana Paula Padrão faz uma falta ali, né? Porque os próprios chefes que falam assim, faltam 30 segundos, aí depois, no final, para tudo. Na segunda parte, né, no caso, na prova de eliminação, a gente vai ver que os próprios chefes, eles chamam o mezanino para eles fazerem um coral contando a regressiva. E agora, galera, partindo para o momento da avaliação, né, dessa primeira prova. E a primeira que foi avaliada foi a Vitória, se eu não me engano, esse que é o nome dela. E o interessante é que ela foi uma das que estava muito emocionada, né, ela falou, né, durante a avaliação que ela não conhecia as próprias raízes, né? Então, foi justamente isso, que ela se sentia, às vezes, até envergonhada de não conhecer a origem dela. E foi muito interessante que a chefe até experimentou, né? E depois deu na boca dela. E
quando acontece isso no MasterChef, que os chefes dão para o participante experimentar, geralmente é porque tá muito ruim, né? Mas só que nesse caso foi porque tava muito boa a comida da participante, então a chefe falou assim, que ali eles estão no ambiente de aprendizagem, então ela não precisa ter vergonha de nada, de não conhecer as origens, porque ela está aprendendo ali. Ali é o momento em que eles vão formar os laços, né? É onde eles vão se reconectar com a cozinha, com o passado. Então, essa edição do MasterChef está sendo nota 10 em referências. E outra participante que foi avaliada foi a Glória. E adivinha o que ela fez? Feijoada! Então, essa daqui era uma feijoada que ela falou que costumava fazer bastante, né? Mas assim, gente, pela cara, tá tão pouquinha comida, né? Quando eu penso em feijoada, eu imagino aquele prato farto, assim, cheio de arroz, com bastante feijão, com vinagrete, com muita coisa. Eu achei esse prato tão timidozinho, né, dela, e quando ela tava levando o prato, até o Jacan brincou com ela. Ué, mas cadê o miso? Miso é uma pasta de soja fermentada, né? Que é muito comum na culinária asiática, principalmente no Japão. E eu acho que ele falou isso pra meio que fazer uma brincadeirinha com a Glória de que ela tava fazendo só pratos referente à cultura asiática, né? E eu vi assim no Twitter, no Twitter, né? O pessoal reclamando assim, mas os jurados reclamam que ela tá fazendo só comida asiática, sendo que é o MasterChef Brasil. Então significa que não precisa nem fazer comida francesa, nem italiana, nem nada, já que o pessoal implica com coisa asiática, né? Pra que eles cobram a culinária francesa e tudo mais? Então, aqui, defendendo o ponto de vista do MasterChef, né? Até porque a gente pode ver várias edições passadas, né? Os jurados, eles sempre batendo na tecla do seguinte, né? Que quando o participante traz só coisas, traz a culinária somente da cultura dele, dá a entender de que ou ele não conhece a outra cultura, ou ele não estudou outras culturas para estar no MasterChef Brasil, né? Então, se ele só traz coisa da cultura dele, meio que entende-se que ele está somente na zona de conforto, que ele não quer explorar o resto do mundo. Então, assim, por mais que seja MasterChef Brasil, a gente tem que explorar sempre a diversidade cultural. Afinal de contas, o Brasil é uma mistura de culturas, né? Não somente africana, não somente indígena, mas a gente tem também a questão dos imigrantes, né? Então, tudo faz parte da cultura brasileira. E é justamente isso que eles têm cobrado, né? Originalidade, autenticidade. É isso que os jurados querem ver em cada prato. Uma coisa é você utilizar a sua cultura como referência, né? A gente vai ver na próxima prova, na prova de eliminação. Uma coisa é utilizar uma cultura, determinada cultura, como referência para você fazer aquele prato e depois dar o seu toque, ou o toque que a prova estava pedindo. Mas se toda vez você fazer só coisa referente à sua cultura, isso vai demonstrar uma certa falta de respeito, né, com os chefes que eles querem ver mais. Eles sabem que você tem potencial para muito mais do que somente a sua cultura, né, somente os pratos que você tem conforto em fazer. E continuando com as avaliações, nós temos o Felipe M, se eu não me engano, é porque são dois Filipes. Esse daqui, se eu não me engano, é o M. E ele estava muito feliz com essa prova, né? Porque a mãe dele tem descendência africana. Não sei se era africano ou se tinha descendência africana. Mas ele estava muito feliz em fazer essa prova. E o que a gente entende no MasterChef? Existe a tal maldição do MasterChef, que é a pessoa que tá muito feliz, que tá mais empolgada em fazer aquela prova, geralmente é que se dá mal, às vezes acaba até sendo eliminada. O que não foi o caso do Felipe, né? Porque o Felipe, ele realmente honrou, né, esse passado dele, e ele fez um prato que agradou muito os chefes. E geralmente quando a gente vê que o participante quer homenagear a família, quer fazer isso por causa do avô, do tio que tem descendência tal, a pessoa sempre se ferra, né? Mas o Felipe, ele conseguiu se superar e fez um prato bom. Diferente do Richard, né? Porque o Richard
Richard não, gente, eu acabei de ver aqui, ó. É Ricard o nome dele, né? E assim, se o Felipe tava todo emocionado e entregou tudo, o Richard foi totalmente oposto. Ele tava super emocionado, empolgado e entregou nada. O pessoal, os jurados falaram que o prato dele tava faltando muito, né? Tempero, faltava potência. E ele foi um dos destaques negativos, infelizmente. Gente, a próxima participante foi a Tainan, né? E ela, olha o prato dela, gente. Isso daí é um prato assim que a gente já come só de olhar, né? E olha só, o importante é vocês darem uma olhada ali, ó. São quatro jurados, né? E temos exatamente ali 4 camarões. Guarda essa informação pra depois. Mas olha só, olha que prato bonito, prato farto esse dela, né? Diferente da feijoada da Glória, que só tinha uma colherzinha de arroz ali. Então, olha só, a gente consegue ver que tem uma cor ali, tem o verde, tem o contraste. E não tenho dúvida nenhuma de que tava perfeito em sabor, né? Sem mais comentários, ela foi a vencedora da prova com esse prato. E galera, o próximo prato a ser avaliado foi o desse rapaz aqui, né, desse participante chamado Felipe B. E olha só o prato dele. Lembra que eu falei que a Tainan fez 4 jurados exatamente para os 4... Fez 4 camarões exatamente para os 4 jurados? Aqui a gente percebe que aconteceu o oposto, né? Ele fez só 3 camarões para os 4 jurados e o molho dele, assim, não parece que ficou legal. Parece que deve estar muito apimentado pela cor, né? Deve ter usado muito pimentão ali. Então ele foi destaque negativo, né? Eles falaram que o sabor estava muito... não sei se foi estranho, mas só que os jurados não gostaram desse prato. Próximo. E não podia encerrar melhor a não ser com uma sobremesa, né? Então vamos ver como que ficou esse prato dela aqui. Gente, lembra que eu tinha falado que sorvete nunca dá certo no MasterChef, né? Aqui eu engoli minhas palavras totalmente, porque o dela ficou muito bonito, muito gostoso, né, pelo que os chefs falaram. Então, assim, realmente deu certo fazer um sorvete. Tudo bem que o dela não foi sorvete, foi um sorbet, né? Então, o sorbet ele é mais à base de água, enquanto o sorvete é à base de leite, né? Então, o dela deu muito certo, ela foi um dos destaques positivos e foi muito bom porque eu não vi nenhum sorvete derretido lá na frente, porque toda vez os sorvetes nunca dão certo e eles chegam tudo derretido, às vezes chega só o líquido lá na frente para os chefes experimentarem e não tinha nem como dizer que isso daqui que ela apresentou não era um sorvete, né? Realmente, ele tá bem estruturado, não derreteu, então foi show esse daqui. E por fim, a vencedora da prova foi a Tainan, né? Que ela fez aquele prato bonito, farto, com 4 camarões, né? E assim, ali a gente pode ver que o Fogaça tá colocando pin nela, né? Toda vez que alguém ganha uma prova, a pessoa ganha o pin. E eu até agora não entendi a função desse pin no MasterChef, porque na edição que começaram a colocar esses pins, a Ana Paula Padrão falou que ia ter muita influência lá na frente, né? Mas só que aí chegava na final e eu não via nada assim. Eu achava que cada pin ia dar um ingrediente a mais ou ia dar 5 minutos a mais em alguma prova, mas aí chegava na final e esses pins ficaram sem função nenhuma. Então, se você souber qual que é a função desses pin no MasterChef, deixa nos comentários, porque eu realmente não faço ideia. E como toda prova tem esse vencedor, o vencedor ganha uma vantagem na próxima prova. E a vantagem da Tainan foi justamente dividir os participantes que sobraram, né, em um grupo entre picantes e insosso, porque tinha vários potes, né? Se eu não me engano, eram 3 e 3 ou 4 e 4. Aí tinha 4 potes picantes e 4 potes insosso. A jurada Helena Rizzo tinha falado para ela o seguinte, que de acordo com a opinião dela, né, então pode ser por aliança ou por qualquer outra coisa, ela tinha que dividir os participantes em grupos, então ela tinha que entregar 4 potes picantes para 4 participantes e os outros ficariam com os potes
do insosso, né? De preferência os picantes para quem fosse os mais destacados e os insossos para aquele participante que ainda está começando ali, não mostrou muito das capacidades dele no programa, né? Então ela foi lá e dividiu. E a vantagem dela foi justamente... Opa, peraí. A vantagem dela foi justamente de escolher entre o grupo dos picantes e o grupo dos insosso qual deles ela queria levar para o mezanino. Então, obviamente, sem esconder jogo nenhum, né? Ela foi lá e escolheu o grupo dos amigos dela, que no caso ela tinha dado os potes dos picantes. Então, os amigos subiram e deixaram o resto para eliminação. Foi uma vantagem bem forte dessa prova. E ainda a gente teve uma cena da Tainan, né, no confessionário, falando que ela é pós-graduada em Masterchef. Então, em algum momento, ela sabia que ia conseguir salvar alguém. E, sem dúvida nenhuma, ela salvou o grupo dos picantes, que eram os amigos dela. E a gente sabe que o Masterchef é um jogo de estratégia, né? Então, assim, sempre a pessoa vai buscar se beneficiar, mas também tem aquele negócio, né? Às vezes a vantagem que é benefício para uma pessoa é extremamente prejudicial para outras. E o que acontece? Quando outra pessoa é prejudicada, ela fica com aquele sentimento de vingança, né? Então ela fala assim, quando eu tiver vantagem numa prova futura, eu vou atrás daquela pessoa que tirou meu ingrediente, que tirou os 5 minutos do meu tempo, né? Que me colocou na outra equipe de propósito. Então, Masterchef, além de tudo, é um jogo, é uma competição. Então, a Tainan jogou muito bem nesse caso. E partimos para a segunda parte do programa, né? Que é a prova de eliminação. E galera, olha só essa vinheta da prova de eliminação que eu achei horrível. Lembra que eu falei lá no começo que a logo escrito Masterchef lá tava feio, né? A fonte. E realmente, olha só que coisa mais sem graça, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com a temporada de confeitaria, que tinha aquele fundo luxuoso lá, roxo, né? Com as letras tudo douradas, trazendo todo aquele glamour, né? Aqui a gente vê assim, nossa, uma fonte comum aí, né? Não tem negrito nenhum aqui nessa parte, não desperta nada, assim. Fala assim, nossa, que coisa mais preguiçosa, né? Essa vinheta aí só escrito prova de eliminação. Nem pra colocar um negrito ali, tipo, na eliminação ou na prova D pra dar uma destacada diferencial ali, né? Mas essa vinheta... Pô, Masterchef, tá feio isso daqui. E vamos ao tema da prova de eliminação, que foi comida de rua, né? Então a gente pode perceber as placas, a faixa de pedestre, cones. Então, o que acontece? Um dos participantes, assim que viu esse cenário, começou a lacrimejar, né? A chorar ali, porque... Ali, ó, o participante Felipe, né? Infelizmente, o pai dele se acidentou, né? E acabou falecendo. Então, a gente vê muito dessa questão, assim, né? Que é muito difícil... qualquer coisa, assim, já dá um gatilho na gente, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, qualquer coisa que a gente fala também desperta um gatilho na pessoa. No caso dele, foi simplesmente ver o cenário, ele já associou com o acidente do pai dele, né? Essa questão do emocional pega muito no Masterchef, gente. Toda vez que a pessoa, assim, começa a ficar muito emocionada, muito empolgada ou muito triste, isso acaba passando pra comida e pode até prejudicar o desempenho dela. Não é toda vez, mas é um fator que contribui. A gente vai ver nessa prova de eliminação. Não com ele, né? Com outro participante. Então, aí a prova de eliminação era sobre comida de rua. Olha só essa bancada que incrível, né? Então, assim, teve participantes, assim, que assim que viram, bateram o olho ali quando os chefes estavam explicando cada um dos pratos, né? O participante falou assim, meu Deus, eu não quero pegar isso, eu não sei fazer aquilo. Então, vamos lá. Masterchef
é um jogo. Então a pessoa tem que saber fazer pelo menos um pouquinho de cada coisa, né? Tanto que na semana passada, a participante que foi eliminada, né? Ela foi eliminada justamente porque ela não sabia fazer polvo, tinha um prato lá que era o polvo, né? Tinha que fazer arroz de polvo. Ela não sabia o ponto do polvo e ela resolveu comentar lá: "Ah, eu não sei fazer polvo". Aí o participante que tinha que escolher, né, qual prato cada participante ia fazer, deu o polvo para ela, né? Então foi uma estratégia isso. Então, quando a pessoa não souber fazer, é melhor ficar quieto, gente. Não tem aquele ditado, acho que chinês, se eu não me engano, que fala que a fala é prata, mas o silêncio é ouro, né? A fala é prata, mas o silêncio é ouro. Então, tem situações em que você tem que ficar quietinho ali no seu canto, porque se você solta uma dessas que você não sabe fazer um prato, se a pessoa tiver que escolher, ela vai escolher você para fazer aquilo lá, principalmente se você for um concorrente forte, né? E, gente, sério, pra piorar a situação, os chefes ainda perguntaram pra cada um qual prato que eles gostariam de fazer, né? E a gente sabe que vencedor de prova sempre tem vantagem. Então, automaticamente a gente já associou assim, poxa, se a Tainan ganhou a prova anterior, significa que ela vai escolher quem que vai fazer cada prato. Mas, plot twist, graças a Deus não foi ela que escolheu, né? Até o chefe falou que ela já tava com vantagem demais de levar o pessoal lá pro mezanino. E o critério de escolha dessa prova foi sorteio. E cada um foi totalmente na sorte, né? Deram uma urna lá, um gasofilácio, para cada um tirar uma ficha lá de dentro que tava com o nome do prato que ia fazer. E nessas escolhas, a Glória ficou muito feliz, né? Porque ela tirou o dumplings, né? Que é a receita chinesa lá da bancada, né? Que ela sabe fazer até de olho fechado, né? Então ela ficou muito emocionada quando ela conseguiu tirar o prato que ela realmente queria. Mas às vezes isso pode ser uma armadilha, né? Porque quando você tá ali na sua zona de conforto, tem aquela maldição do MasterChef, né? Que você pode acabar saindo naquilo que você é especialista em fazer. E por fim, né, chegou. Por fim, não, no meio da prova, eles. No meio da prova também não, no começo da prova de eliminação, o Jacan resolveu mandar os participantes para o mercado. E na hora que o Jacan falou, eu entendi assim, 10 minutos de mercado. Aí eu até olhei assim, quando eu tava assistindo, né? Graças a Deus tem aquela legendazinha. E são 3 minutos de mercado. Eu tinha até levado um susto quando eu ouvi, mas a gente vai ouvir aqui e eu quero que vocês me falem se vocês não ouviram 10 minutos também, ao invés de 3 minutos. Olha lá, quer ver? Vamos lá, carregando. Gente, sério, vocês não conseguem ouvir 10 minutos de prova? Se não tivesse a legenda, eu ia entender 10 minutos. Então, ainda bem que tem legenda, né? Mas só que eu fico me imaginando assim, se eu fosse participante, eu não ia conseguir ouvir quase nada que o Jacan fala, porque ele vai falando assim, e às vezes ele fala comendo, né? E acaba que embaralha algumas palavras às vezes. Então, se eu fosse participante, eu não ia entender quase nada do que ele tava falando. Gente, e quando voltaram do mercado, olha a bancada do Felipe. O tanto de queijo que ele pegou nesse mercado. Meu Deus do céu. Foi só uma observação rápida mesmo, só pra vocês verem o tanto de queijo que o cara pegou no mercado. Então, galera, vamos falar sobre esse participante aqui, né? O Ricard. Lembra que eu tinha falado que desde a primeira prova ele estava apresentando um emocional um pouco abalado, né? Ele estava meio instável. No MasterChef é muito comum a gente falar que o participante se desestabilizou, né? E é bem interessante que ele faz um comentário que foi o seguinte: eu preciso abrasileirar uma comida que eu nunca comi. Vamos lá. Primeiro de tudo, ele tá num programa nacional de culinária, né? Que é uma competição, um reality show de competição.
E o que que acontece aqui? Eu vejo que é muito uma questão assim, que muitas vezes falta estudo dos participantes, né? Muita gente só quer ir lá pra se exibir, às vezes conseguir seguidores, mas esquece que o que importa no final das contas é o sabor, é a comida que tá ali, né? Então você ir pra uma competição sem ter essas referências da culinária mundial, né? Você saber pelo menos um pouquinho de cada comida. Se você, assim, já assistiu MasterChef, você sabe que toda edição vai ter uma prova sobre os povos originários, seja indígena, seja os africanos. Vai ter uma prova que vai remeter mais para a cultura asiática, seja o Extremo Oriente, o Oriente Médio. Vai ter uma prova estilo europeia, né? Então, assim, sempre tem que buscar cada tipo. Vai ter sempre uma prova de doce, o pessoal sempre reclama de doce, mas sempre tem uma prova de doces, né? Com chocolate, às vezes. Então, ir pro MasterChef, começar a participar do MasterChef sem ter estudado gastronomia mundial, né? Pelo menos visto uns vídeos no YouTube, não precisa nem aprofundar em ler livro e tudo mais, mas conhecer pelo menos a base, assim, sabe? De cada gastronomia já vai ajudar muito a pessoa a falar assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Claro que às vezes tem um ingrediente surpresa lá, toda edição do MasterChef tem ingrediente surpresa. Teve uma vez que a gente vai cozinhar com cacto, né? Então, eu comparo muito essa situação de ir para uma competição com um MasterChef sem ter analisado, sem ter estudado, sem ter cronometrado seu tempo lá em cada prato enquanto você treinava em casa, é a mesma coisa que você for fazer um concurso público e não ter estudado, né? Tudo bem que muitas vezes acontece de você estudar muita coisa e a banca acabar cobrando coisa diferente do que você tinha estudado. Às vezes não dá tempo de estudar tudo, né? Mas pelo menos uma basezinha lá você vai ter. Se você estudou um pouquinho, você vai ter uma base, pelo menos não é algo totalmente desconhecido, né? Então você tem que sempre estar se policiando nessa questão. Estar ciente de que se você vai participar do MasterChef, você precisa saber fazer pelo menos uma receita de cada culinária diferente, né? E o resto de abrasileirar é uma situação assim que você vai demonstrar o seu conhecimento de mundo, né? Então a gente vai ver mais pra frente que eu tenho um comentário sobre o prato da Glória e sobre o prato do Rickard também. Vamos lá. E no decorrer da prova, o Jacan foi falar com a pinzuda, né, que é a Daniela, que ela tem mais pins no jogo até o presente momento. E ele comentou assim com ela, né, quem ela quer que saia do programa, né, dos que estão ali. Aí ela virou pra ele e falou assim: quem eu quero que saia já tá lá no mezanino. E depois a edição corta pra essa cena aqui. Pera aí. E cortaram pra essa cena aqui, né? Do pessoal ali no mezanino. E ainda essa participante aqui, a Sofia, né? Com a maior cara de deboche ali. Olha só, viu? E então, assim, a questão da Daniela eu já comentei antes, né? Que provavelmente ela é a participante odiada dessa edição, mas eles têm que ficar esperto porque ela cozinha muito bem, né? Tanto que quando ela recebeu aquele pote lá do xoxo, né? Insosso, ela falou assim, nossa, mas no dia que eu tiver em Sossa, eu já morri, né? Nem adianta mais porque eu não tô nem mais viva. Então, assim, tem que ficar bem esperto com ela, porque ela entrega bastante, né? Apesar dela ser Urusai, ela entrega bastante. E aqui, né, depois que o Jacan falou com a Daniela, ele volta lá junto com os outros jurados e ele começa a falar, né, que ele gosta de fofoca, que é pra fazer hashtag fofocas do Jacan, igual a Ana Paula Padrão fazia antigamente, né, hashtag quem sai, hashtag quem fica. Nunca vi essas hashtags no Twitter, né, sempre a hashtag MasterChef e o pessoal comentando lá. Mas é interessante que o Jacan já admitiu, né, que ele gosta de uma fofoquinha. Então, eu acho que em vez do pesadelo na cozinha, ele poderia fazer um programa sobre as fofocas do MasterChef e esclarecer muita coisa, muitas brigas que acontecem nos bastidores. O pessoal ia gostar muito, né, de ficar por dentro dessas novidades e ainda de esclarecer, né, o porquê que uma pessoa não se entende com a outra. Então,
Então eu acho que seria um quadro, talvez um quadro no YouTube, talvez um programa, mas certeza que ia fazer sucesso porque o povo brasileiro gosta de fofoca. Então, onde tem fofoca, tem audiência. Também tivemos a contagem regressiva, né? Como não temos mais Ana Paula Padrão, os próprios chefes chamaram o mezanino para eles fazerem um coral de uma contagem regressiva anunciando o final da prova. Então, partindo para os momentos finais de avaliação, podemos destacar aqui que a Glória foi avaliada, né? E ela saiu com os dumplings, que eram esses pastelzinhos chinês. E é uma receita muito legal, né? Eu já tentei fazer, mas só que eu não tenho a mesma agilidade que ela. O meu não fica tão bonitinho assim, igual esse dela. E ela apresentou, né, todo essa base asiática, mas aí os chefes perguntaram, será que tem Brasil aqui? Onde que tá o abrasileirado aqui? Aí ela respondeu o seguinte, que o Brasil tá no recheio ali, que ela utilizou quiabo, pimenta cambuci e melaço, né? Os chefes concordaram, mas eles falaram assim, o Brasil tá aí, mas ele tá muito tímido, né? Então, uma dica que eu dou, nossa, eu tô me sentindo o top, né, pra falar que eu vou dar dica pro pessoal. Mas só que eu acho que seria interessante, quando tem essas coisas asiáticas assim, fazer uma fritura. Então, por exemplo, igual eles fazem com o sushi, né? Que o sushi geralmente é com ingredientes frios, muitas vezes crus, que importam do Japão pra cá. Aí aqui, o que o brasileiro fez? Foi lá e fritou o sushi, né? Empanou na farinha panko e fritou. Eu acho que, assim, se a Glória tivesse sacada de, em vez de cozinhar no vapor, né? Ou cozinhar na água esses gyoza, esses dumplings, se ela fritasse, colocasse um molhinho, assim, mais comida de rua, né? Tipo uma maionese ali, talvez, traria um pouco mais de brasilidade e não ficaria tanto na Ásia, né? Teria a base asiática ali, assim como o sushi tem a base do sushi lá, né? Que é o arroz, a alga, e quando frita, geralmente vai trazer aquele aspecto do brasileiro, né? Porque o brasileiro gosta de fritar tudo e sempre fica muito bom. Outra avaliação que a gente teve destaque foi o da Leonela, né? Que ela fez as empanadas com um recheio de muqueca de camarão. Então foi muito elogiado pelos chefes, né? A Helena até pegou, experimentou e ela ainda deu um tchauzinho assim, falou que estava muito bom e ela continuou comendo, né? Enquanto os outros estavam avaliando, ela estava comendo a empanada dela. Então, assim, é justamente isso, né? Da gente trazer a essência do Brasil e misturar, né? Utilizar aquela comida de rua internacional como base e a gente tacar o Brasil ali. A mesma coisa que a gente vai comentar aqui no espetinho. E aqui, ó, é justamente esse espetinho que o Richard fez. O Richard fez esse espetinho, mas vocês podem ver ali qual que é o defeito? É um espetinho que não tem espeto. Ele simplesmente tirou e serviu em porções, né? Ele tirou lá, ele fez na grelha, lá na churrasqueirazinha, né? Tava bonitinho, ele fez na brasa, né? Então, tava perfeitinho lá no espeto. Mas só que aí ele foi e me entrega o negócio tudo desmontado. É isso daqui que não pode ter, que o pessoal fala que é coisa desconstruída, né? Quando não dá certo, a pessoa só amontou ali e serve. Então, é esse tipo de coisa que os chefes criticam bastante, né? E, assim, o caso do Richard, ele automaticamente foi eliminado, né? Porque fugiu totalmente ao tema da prova. E, assim, espetinho, eu acho que cai muito por ser algo japonês, né? Esse yakitori, às vezes cai parecido com o dumpling lá da Glória. Né, porque eu tinha falado assim, ele poderia fritar, ela poderia ter fritado, né, os pastelzinhos no óleo, que aí lembraria um pouco mais o pastel de feira brasileiro, né, com o recheiozinho mais brasileiro, talvez um molho um pouco mais brasileiro, e utilizando como base a massa ali do asiática, né, mas só que aí aqui, o que acontece no caso do Richard? Ele poderia ter colocado assim, uma carne com cebola, com pimentão,
e depois empanado tudo isso e fritado, né? Já daria um toque brasileiro a um espetinho que é inicialmente japonês, né? Asiático. Então, tudo que você frita já é meio que trazer um pouco de Brasil ali, né? Traz um pouco de Estados Unidos, Brasil, quando você frita alguma coisa. Então, esse daí que ele apresentou, assim, não ficou legal, né? Com razão que os chefes falaram, tanto que a Helena, né? Ela até falou que o Richard ele tava muito não desestabilizado, mas só que ele tava o emocional dele tava muito forte ali, né? Aqui, pela minha anotação, a Helena falou que ele estava muito sensível, né? E tem uma questão que eu observei, né, nessa edição, que foi justamente porque normalmente, muitas vezes, né, quando os participantes vão pro MasterChef, às vezes eles estão cansados da profissão deles, né, atual, então seja advogado, seja publicitário, seja médico, no caso aqui do Richard, por exemplo, psicólogo, né? Às vezes as pessoas têm essas profissões que elas não estão satisfeitas e elas buscam no MasterChef uma mudança de carreira, né? Então muita gente acaba não suportando ouvir o nome da profissão ali no programa. Mas diferente do Richard, que ele sempre fala assim, que ele é psicólogo, que ele tem muitas ideias na cabeça e tudo mais, assim, já que ele falou sobre a formação dele, né, que é a psicologia, a gente espera que, diferente de várias outras profissões, né, psicólogo, a gente tem uma certa expectativa de que a pessoa tenha um controle emocional um pouco mais elevado do que as outras profissões, né? Então, isso foi totalmente diferente do que ele apresentou ali. Tudo bem que MasterChef é um jogo que precisa de muita estratégia, precisa de muito controle emocional, né? Mas só que, assim, quando o controle emocional é pra todos ali. E justo o psicólogo que é o primeiro que é eliminado por causa dessa questão das emoções, né? Então, assim, ele foi eliminado por causa disso, né? Não por causa da questão psicológica, mas toda essa questão psicológica acabou refletindo no prato dele que causou a eliminação, né? Então, assim, a gente tem que sempre ficar atento porque a gente também não sabe o que acontece nos bastidores quando as câmeras estão desligadas, né? Vai que ele recebeu alguma notícia ruim, vai que alguém da família dele estava doente, né? Alguma coisa do gênero, então acaba que tudo isso afeta a pessoa, né? E é por isso que eu reforço de novo, já tem que fazer um quadro ou um programa de fofoca só comentando os bastidores do MasterChef, ia ficar muito legal. E no final a Leonela ganhou, né, essa prova com a empanada de camarão, né, que foi uma moqueca de camarão. E eu acho muito legal o nome dela, né, Leonela, porque eu tenho um dentista, né, o meu dentista se chama Leonel. Aí na hora que eu vi o nome dela, eu falei assim, olha amigo, você gosta de MasterChef também? Olha só, tem a Leonela aqui no MasterChef. Então foi super merecido, né, e parabéns pelas vitórias das meninas nessa edição. E na semana que vem temos provas em grupos, então a treta vai rolar solta. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta sobre hashtag aqui fofocas do Jacan, se você apoia ou não esse quadro do Jacan comentando, né? Se ele não quiser comentar, manda o roteiro pra mim que eu comento tudo essas tretas que acontecem nos bastidores do MasterChef. E estamos aqui na próxima semana para mais comentários sobre o episódio 5 de MasterChef. Espero que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até semana que vem.